Olá pessoal, professor Olibário. Hoje nós vamos falar sobre guidelines de usabilidade. Guideline, também chamada de diretriz, é simplesmente uma regra para o design. As guidelines elas são criadas com base em diversas experiências de diversos profissionais. Então, em geral, elas são multidisciplinares. Profissionais da psicologia, da computação, engenharias, terapia ocupacional, dentre outras áreas, utilizaram uma determinada abordagem, viram que aquilo dava certo ou não, então eles experimentaram um determinado caminho e eles documentaram esse caminho. Essa documentação virou uma diretriz ou uma guideline. Então elas são importantes porque elas indicam para a gente um caminho que já deu certo anteriormente. A gente pode segui-las com essa garantia. As guidelines podem ser genéricas, referenciando então interfaces gráficas de maneira geral, sistemas desktop ou de sistemas web, mobile, ou podem ser bastante específicas. Guidelines especificamente para sistemas web, guidelines especificamente para dispositivos móveis equipados com Android e assim por diante. Nessa aula nós vamos ver guidelines genéricas propostas por Schneiderman e Pleasant. As guidelines propostas por Schneiderman e Pleasant são criadas com foco em 4 objetivos ou 4 interesses, que são navegabilidade da interface, organização do conteúdo exibido, captura da atenção do usuário e facilitação da entrada de dados. A navegabilidade diz respeito à capacidade de o usuário navegar pelo sistema. A organização deve ser pensada de modo que as informações sejam apresentadas de forma inteligível para o usuário, sem ambiguidades e de uma maneira direta, fácil de ser interpretada. A captura da atenção do usuário diz respeito a gente conseguir manter esse usuário motivado do início ao final da sua interação. E a gente precisa facilitar a entrada de dados do usuário, porque frequentemente a entrada de dados é a atividade que demanda mais tempo do usuário. Em relação à navegabilidade, Schneiderman e Pleasant dão 6 recomendações. A primeira delas é: padronize a sequência de tarefas. Funcionalidades semelhantes devem levar o usuário por caminhos semelhantes. Isso permite que o usuário generalize o uso que ele teve. Então imaginem que ele utilizou uma porção do sistema, por exemplo, as telas iniciais do sistema, e com base nesse uso prévio, ele consegue generalizar o uso das demais telas, ou pelo menos das telas com funcionalidades semelhantes. Vamos tomar como base, por exemplo, a funcionalidade de publicar alguma coisa no Facebook. Eu posso publicar algo no meu perfil pessoal, posso publicar no perfil pessoal de um outro usuário e posso publicar numa página. Há outras possibilidades também, mas vamos pegar só essas 3. Quando eu opto por publicar no meu perfil pessoal, a tela que eu encontro é essa daqui. Ele me mostra essa opção, que aparece bem larga e bem visível para mim, com a pergunta: no que você está pensando? Ao clicar aqui, ele abre essa nova tela com essas várias opções. Imaginem que eu aprendi a publicar alguma coisa no meu mural. E agora eu quero aprender a publicar alguma coisa no mural de outra pessoa. São funcionalidades análogas. Então eu espero que o comportamento também seja análogo. Eu espero que os passos que eu tenha que dar para fazer essa nova funcionalidade sejam parecidos com os passos que eu já dei. E olha o que acontece. Quando eu vou publicar no mural de alguém, eu tenho a mesma tela com esse campo largo, a mensagem escreva algo para o usuário que eu selecionei, por exemplo, Nilciene, e ao clicar aqui, ele abre uma tela exatamente igual, ou muito parecida com o que a gente já tinha visto anteriormente. Então é fácil generalizar o uso dessa tela, mesmo se eu nunca tiver acessado essa funcionalidade. Como eu já fiz isso em uma outra funcionalidade parecida, eu saberei fazer aqui também. Poderia ser melhor? Poderia. Aqui está, escreva algo para Nilciene. E aqui é, no que você está pensando. São mensagens completamente distintas. Poderia ser uma mensagem parecida para as duas também. Agora, olhem quando eu quero publicar alguma coisa em uma página. A tela que aparece é esta daqui. Notem que eu não tenho mais aquele botão largo, não tenho no que você está pensando, ou escreva a sua mensagem, nada disso. Eu tenho diversos ícones menores, e o primeiro deles é publicar. Vocês percebem que a funcionalidade continua análoga, mas os passos que eu terei que fazer, neste caso, são completamente diferentes? Então eu tenho uma consistência sendo quebrada neste caso, que é revertida depois que eu clico em publicar, porque eu vejo uma tela muito parecida com as telas que eu já tinha visto anteriormente. Mas para eu chegar nessa tela aqui, eu tive que ter um pouco mais de dificuldade, porque eu não tinha mais essa generalização do meu uso. Então aqui eu estou infringindo essa primeira regra de Schneiderman e Pleasant.
A segunda regra de navegabilidade é: garanta links descritivos. O texto deve explicar com precisão o que acontecerá caso o link seja clicado ou ativado. E aqui eu não refiro apenas a links URLs em sistemas web. Eu me refiro a qualquer coisa que eu clique e retorne para mim uma determinada ação. Então pode ser, por exemplo, um botão. Para o usuário é péssimo se deparar com uma URL dessa forma aqui. Uma URL completa do jeito que tem que aparecer numa barra de endereços, por exemplo. Também é ruim que eu tenha estrangeirismos ou termos técnicos, ou links com aqui. Clique aqui para fazer tal coisa. Eu tenho que ter links que sejam claros para o usuário e que sejam descritivos. Assim como acontece, por exemplo, no Gmail. Na tela do Gmail eu tenho um botão aqui em cima, bastante descritivo e bastante visível, que é o botão de escrever. Clicando aqui eu vou escrever um e-mail. Tem um link da caixa de entrada, tem um link dos meus favoritos e os demais links. Mensagens enviadas, spam, lixeira e assim por diante. Notem que são links bastante descritivos. Os meus textos são bastante relevantes para as funcionalidades que eles possuem. A terceira regra em relação à navegabilidade é: use cabeçalhos distintos para conteúdos distintos. Em aplicações web, os cabeçalhos são os headers, as tags H1, H2, H3, e esses cabeçalhos são relacionados a corpos de texto. Eu tenho que permitir que o usuário saiba exatamente a qual corpo de texto, a qual conteúdo um determinado cabeçalho está relacionado. Os cabeçalhos também aparecem em menus e submenus. Eu tenho os cabeçalhos como menu principal e tenho os corpos aparecendo quando eu seleciono um determinado cabeçalho do menu. Isso facilita a navegabilidade do usuário. Quarta diretriz: use botões de rádio, radio boxes, para quando o usuário tiver que selecionar uma única opção dentre várias opções. E use checkboxes para quando o usuário puder selecionar várias opções. Aqui eu tenho a pergunta: na sua opinião, quais são os motivos de alguns estudantes não respeitarem o professor na sala de aula? A pessoa que responde essa pergunta pode selecionar uma ou mais respostas. Então, eu tenho que apresentar isso daqui para ele como checkboxes, para que ele tenha a opção de selecionar mais respostas. Quando o usuário só tem uma determinada opção, eu apresento com radio boxes. Por exemplo, quando ele tem que responder sim, não ou talvez. Ele vai selecionar uma só opção. Então eu coloco como radio box, como esses botões redondos. A vantagem de usar o radio box é: eu facilito a entrada do usuário porque ele dá um clique aqui e ao clicar em um determinado item, ele automaticamente desseleciona qualquer outro item que esteja selecionado. Se uma determinada aplicação, por exemplo, pergunta o meu sexo e tem lá selecionado feminino e eu clico em masculino, ele automaticamente desseleciona o feminino. Mais recentemente, a gente tem a opção de selecionar por switches, que também permitem a seleção de um ou mais itens. Contudo, o switch tem uma semântica diferente dos checkboxes, porque não necessariamente esses itens são correlatos. Numa tela de configuração, por exemplo, eu posso atribuir um determinado valor a um parâmetro e um outro valor a um outro parâmetro, e esses parâmetros não têm relação alguma. Ao passo que na pergunta que a gente fez aqui atrás, todos esses itens aqui são possíveis respostas a essa pergunta, então eles são correlatos. Quinta regra: permita que o usuário imprima uma página adequadamente. Para o usuário é péssimo que a aplicação só tenha a possibilidade da impressão padrão do navegador. Olha o que acontece quando eu quero imprimir uma página do UOL. Ela fica completamente sem formatação. Um espaçamento em branco excessivo, uma caixa de diálogo que não deveria aparecer, as imagens não aparecem em miniatura, os cabeçalhos não têm corpos de texto relacionados a eles, enfim, é um total caos. Compare com o que acontece com o site do letras.com. Eu tenho a letra da música, ela aparece bem formatada na minha folha e, além disso, ele me dá a opção de customização. Eu posso mudar o fonte, posso aumentar ou diminuir o tamanho, posso mudar cores e posso especificar se eu quero que a letra apareça em colunas ou em uma única coluna. Fica muito mais agradável, muito mais legível e absolutamente claro para o usuário. Sexta regra de navegabilidade: use imagens pequenas como prévias das imagens do tamanho original. Isso ajuda a despertar o interesse do usuário. Tem a ver com outro objetivo também. E acontece muito na página do Google. O Facebook também é bom nisso. Quando a gente quer publicar alguma notícia no Facebook, ele coloca uma miniatura de uma imagem da notícia. Frequentemente, a pessoa pode se sentir atraída por essa determinada notícia com base na imagem dela. E ao clicar aqui, aí sim ela terá acesso à imagem no tamanho real. Além disso, uma imagem vale mais do que 1000 palavras
E se eu tenho uma imagem associada a um determinado conteúdo, se ele estiver bem empregado, este cabeçalho estará relacionado a este corpo e ambos estarão relacionados a esta imagem. Então, a carga de informações que o usuário recebe é grande, mas é também direta. Ele não tem dificuldade para assimilá-las. E aí a gente vai para o nosso segundo objetivo, que é o de organização de conteúdo. Schneider e Manipleisen dizem que os conteúdos precisam ser bem exibidos para que eles evitem erros da parte do usuário. Muito melhor do que eu exibir uma mensagem de erro para o usuário é eu conseguir me precaver e impedir que o usuário erre. Uma forma de eu conseguir fazer isso é eu ter um design consistente em termos de terminologia, alinhamento, typefaces ou fontes que eu estou utilizando, formatos dos componentes que eu estou utilizando, capitalização, maiúsculas, minúsculas, cores, dentre vários outros aspectos. Lembra lá daquela consistência de funcionalidade? Aqui eu tenho um conceito parecido. Se eu tenho uma determinada terminologia em uma determinada tela da minha aplicação, eu não vou mudar essa terminologia ao longo da minha aplicação. Se eu tenho uma aplicação com termos muito técnicos, eu tenho que saber que ela é para um público-alvo que tem domínio desses termos técnicos. Eu tenho que falar a linguagem do usuário ao longo de toda a interação do usuário. Se eu tenho um padrão de tela que está sempre alinhado à esquerda para os textos, eu mantenho esse alinhamento à esquerda para todos os textos da minha aplicação, e assim por diante. Esse conceito tem muita relação com o conceito de repetição dos princípios CARP, que a gente já viu aqui no canal. A repetição diz que o reuso de elementos idênticos ou semelhantes gera consistência. Quando eu tenho diversas telas de uma aplicação com caras parecidas, eu permito uma interação de modo consistente para o usuário, porque ele não precisa ficar quebrando o modelo mental que ele criou ao longo da sua interação. Ele consegue aprender com mais facilidade a utilizar essa aplicação. Segunda regra em relação à organização: facilidade da assimilação da informação pelo usuário. Eu tenho que falar a linguagem do usuário. Eu não vou utilizar uma linguagem de pessoa adulta em uma aplicação que é feita para crianças. Da mesma forma que eu não vou utilizar inúmeras figuras, ilustrações para uma aplicação formal para adultos. Além disso, o conceito de pregnância é importante aqui. Se você não sabe o que é pregnância, veja o vídeo de pregnância sobre o Gestalt aqui do canal. O usuário tem que bater o olho na interface e inferir o que ele precisa fazer. Aqui eu tenho uma ilustração de um sistema que não está falando a linguagem do usuário. Eu tenho duas senhoras idosas que estão utilizando um terminal de autoatendimento e uma delas fala: agora a bicha está mandando ler os códigos de barras. E a outra dita: um fino, um grosso, um fino, um fininho, um fino, branco, grosso, um grossão. Ou seja, ela entendeu que ela tem que passar o código de barras, mas ela não entendeu o modo como ela tem que passar essa informação para esse sistema. O sistema foi ambíguo para ela, então não falou a linguagem dessa usuária. Em mensagens de erro, a gente frequentemente tem um usuário perdido quando a gente mostra para ele mensagens de erro bastante técnicas. É por isso que é relativamente comum a gente ter mensagens de erros mais descontraídas. Por exemplo, aqui eu tenho: alguém jogou uma casca de banana no servidor. Então, por meio do humor, a aplicação tenta falar uma linguagem mais próxima do usuário. Aqui eu tenho um formulário e a gente consegue perceber com clareza que todos esses campos aqui são obrigatórios, por causa do asterisco e a legenda que está próxima a esses campos do formulário. Então, um usuário que não tenha deficiência tende a não ter problemas para entender o que deve ser feito nesse formulário. Terceira regra: minimização da carga de memória do usuário. A gente não pode exigir que o usuário tenha que memorizar muitas informações ao longo da sua interação. Tampouco devemos exigir que o usuário tenha que recorrer à sua vivência de mundo para responder alguma coisa da minha aplicação. A própria aplicação tem que ter as informações necessárias para que o usuário a utilize. Isso é o ideal. Eu apresento poucas informações, mas que sejam todas relevantes, para que o design seja minimalista. Idealmente, o usuário terá poucos passos para completar, e caso eu tenha uma atividade, uma funcionalidade muito grande, eu tenho que particionar essas funcionalidades em blocos ou em categorias para permitir que o usuário faça essas partes dessas funcionalidades e, com isso, minimizar a carga de memória do usuário a cada passo. A gente já viu esse exemplo do menu. Se eu mostro para o usuário todas essas opções de uma vez, ele tem bastante dificuldade para selecionar a categoria que ele quer. Quando eu coloco todos os itens em determinadas categorias, eu diminuo a carga de memória do usuário.
Sem contar que eu caio aqui também no outro objetivo de Schneiderman, que é de chamar a atenção do usuário. Por meio desses cabeçalhos aqui, eu chamo a atenção dele porque eu coloco negrito e aumento o tamanho desses campos. Então é natural que ele veja primeiro esses cabeçalhos. E uma vez identificados os cabeçalhos, ele consegue identificar os submenus. Quarta diretriz em relação à organização de conteúdo: compatibilidade entre a entrada de dados e o conteúdo exibido. Aqui eu tenho um exemplo de duas caixas de texto, e essas duas caixas de texto têm as dicas dentro das próprias caixas de texto. Então a primeira caixa tem o campo username, nome do usuário, e a segunda, a senha. Subentende-se então que o usuário vai ter que colocar o nome do usuário no primeiro campo e a senha no segundo campo. Imagine que estranho seria se eu selecionasse esse primeiro campo de nome de usuário e ao digitar aparecessem os caracteres de asteriscos omitindo o que eu estava digitando. Não ia fazer sentido algum. Não ia ficar compatível com a entrada de dados que eu quero. Quinta diretriz: flexibilidade do acesso e uso das informações. O usuário pode querer assimilar informações iguais de diferentes formas. Pense, por exemplo, nas funcionalidades copiar e colar. Eu posso ir lá no menu, selecionar essas opções do menu editar, ou eu posso dar Ctrl C e Ctrl V. Ao permitir essas duas formas para essas mesmas funcionalidades, eu estou flexibilizando a interface. Isso também acontece, por exemplo, no modo de divisão de aplicativos no Android. Eu consigo dividir a minha tela e colocar dois aplicativos rodando ao mesmo tempo. Para eu sair deste modo de tela dividida, eu tenho diferentes opções. Uma delas é, eu pressiono esse botão, mantenho pressionado por um tempo, e aí a tela volta a ser uma tela única. Uma outra opção é, eu coloco meu dedo na linha divisória e eu movimento para cima ou para baixo. E uma terceira opção é, eu clico na linha divisória, aí aparece um botãozinho de fechar aqui e eu aperto nesse botãozinho de fechar. Então, para uma mesma funcionalidade, eu tenho três formas diferentes. Flexibilidade de uso para o usuário. Terceiro objetivo, chamar a atenção do usuário. O usuário tem que se ver interessado em utilizar a nossa aplicação. E interessado do começo ao fim. A gente pode despertar o interesse por meio dos cabeçalhos, por meio de marcações, sublinhado, negrito, itálico, uso de bordas, uso de texturas, alteração de intensidade de elementos, combinando fontes. Tem um vídeo aqui no canal sobre combinação de fontes. Combinando cores, também tem vídeos no canal sobre combinação de cores. Utilizando áudios associados a determinadas ações. Então eu posso colocar, por exemplo, um áudio para quando o usuário faz alguma coisa correta e um outro áudio para quando o usuário erra. Posso ter um efeito pisca-pisca em elementos isolados da minha interface, nunca em vários elementos ao mesmo tempo, porque isso fadiga a visão, irrita o usuário e chama muito a atenção. Mas, por exemplo, imagine que o usuário é novo numa aplicação, ele precisa aceitar os termos de uso e ele quer clicar em próximo sem aceitar os termos de uso. Ao clicar em próximo, a opção aceita os termos de uso pisca duas vezes para ele. E ele consegue ver claramente que ele tem que clicar ali antes de clicar em próximo. E o último objetivo é facilitação da entrada de dados. A primeira diretriz é consistência das transações que exigem entrada de dados. Está muito relacionada à consistência que a gente viu lá no começo da aula. Mas aqui ele separou em sequências de ações que devem ser mantidas e em aparência geral que também deve ser mantida em relação aos componentes de entrada de dados, tá, gente? Então, se eu tenho um campo de texto que aparece como uma dica dentro do campo de texto, eu não vou utilizar numa outra tela o rótulo desse campo de texto fora dele. Por exemplo, num lugar eu coloco dentro do campo de texto, insira seu nome. E no outro lugar eu coloco em cima do campo de texto, nome, 2 pontos. Eu perco essa consistência. Segunda diretriz, minimização do número de ações a serem realizadas pelo usuário. Novamente relacionada à entrada de dados. A gente já falou que a gente tem que diminuir o número de passos que o usuário tem que fazer para que ele consiga terminar uma funcionalidade. E a gente também tem que diminuir o número de ações a serem feitas para quando o usuário estiver inserindo dados. É o que acontece, por exemplo, com o autocompletar do nosso celular, quando o sistema corrige automaticamente um determinado texto, quando a gente permite, por exemplo, digitação por cliques ou por comandos de áudio, e quando a nossa aplicação reutiliza informações. Eu já preenchi minha data de nascimento em um determinado lugar, se ele precisar dessa data em uma determinada tela, ele não vai me pedir de novo. Ele vai simplesmente reutilizar essa informação. E com isso nós terminamos então as diretrizes de Schneiderman e Pleasant.
Espero que tenha ficado claro para vocês. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal, clique em gostei aqui embaixo e compartilhe o vídeo com seus amigos. Isso ajuda muito o nosso canal. Um abraço e até a próxima!